Os destaques desta edição. Rodoviários decidem suspender paralisação e os do transporte especial farão paralisação de protesto na rotatória da Samsung daqui a pouco. O Ministério Público Federal denuncia ex-secretários de saúde por corrupção. Secretaria de Saúde registra 119 novas notificações de sarampo em 7 dias aqui em Mais Manaus. de 200 lojas devem participar do Dia da Liberdade de Impostos 2018 nos shoppings da cidade. Sistema Nacional de Monitoramento aponta que Amazonas tem 6 mil presos. Combustíveis. Ministro da Fazenda confirma fim da CID para o diesel. Novas revelações da ditadura militar no Brasil. Figueiredo relatou aos Estados Unidos temor por influência de radicais de esquerda sobre Tancredo Neves. O do governo só é legítimo se for honesto, diz Carmen Lúcia. Presidente do STF afirmou que não há como conviver com a corrupção. Maduro expulsa 2 diplomatas norte-americanos da Venezuela. Celulares e armas artesanais são apreendidos dentro do CDPM. Em acerto de contas, homem é morto com 6 tiros na Compensa. Rapaz de 19 anos é morto por dupla em motocicleta no bairro de Santo Agostinho. O Jornal da Manhã começa agora. 5h48. Emissoras que integram a maior rede de notícias do Amazonas. Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Rio Norte. Madeira, Manicoré. Palmeira FM, Manacapuru. Nova Luz FM, Canutama. Aramã FM, Anamã. Vale do Rio Madeira, em Humaitá. Maraã FM de Maraã. Cabocla FM, em Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária, Urucurituba. Açaí FM de Codajás. Rádio Santo Antônio FM, em Borba. Urucurituba FM de Urucurituba. Tupanha, eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM de Anuri. Apuí FM, em Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuanã. Rádio Alternativa, Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio, em Altazes. 5h48. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Com chuva localizada, Manaus amanhece de tempo instável, com o clima-tempo prevendo 5 milímetros de precipitação pluviométrica. A temperatura é de 24 graus e a máxima de hoje não deve ultrapassar os 31 graus Celsius. A umidade do ar está em 99%. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. É quarta-feira, 23 de maio. Chegamos aos 143 dias do ano e faltam 222 para terminar 2018. Dia de São João Batista de Rossi. Também o Dia Mundial da Tartaruga e o Dia da Juventude Constitucionalista. O Rio Negro continua subindo, mais 6 centímetros, aponta a leitura de ontem no Porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar estava em 27 metros e 54 centímetros. O que conta a história? 1535, o português Vasco Fernandes Coutinho, donatário da Capitania do Espírito Santo, funda a cidade de Vila Velha, cujo nome original era Vila do Espírito Santo. 1789, prisão de Tomás Antônio Gonzaga pela participação na Inconfidência Mineira. 1929 é lançado o primeiro desenho animado falado de Mickey Mouse. 1934, morrem Bonnie e Clyde, criminosos norte-americanos. 1949, estabelecimento da República Federal da Alemanha. 2000, Israel retira seus últimos soldados do sul do Líbano. 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. A anunciada paralisação do transporte coletivo marcada para hoje não vai acontecer, Alberto Pellegrini. Bom dia. Daqui a pouco vamos contactar com Alberto Pellegrini para saber detalhes sobre a suspensão da paralisação do transporte coletivo. E daqui a pouco também vai acontecer, o transporte coletivo suspende a paralisação, mas o transporte especial, os rodoviários do transporte especial farão uma paralisação de protesto na rotatória da Samsung. Daqui a pouco teremos também detalhes com Alberto Pellegrini. E ontem, Eduardo, nos chegou uma denúncia de que motoristas do ônibus executivo usam celulares durante as viagens. Imagine só o motorista de ônibus ao celular. É procedente essa denúncia, nós mesmos já vimos isso várias vezes, né? Não sabemos por que estes motoristas não são multados. E pelo que nos foi informado, eles usam esse celular para saber onde é que está o motorista de outra empresa, de outra associação de motoristas. E fica aquele corre-corre, às vezes um corre mais do que o outro.
Então o celular é usado sim e isso deve ser coibido pelas autoridades É um competentes. perigo dirigir com uso de celular, que é proibido por lei. E a multa é pesada para quem usa celular, principalmente motorista de ônibus. Alberto Pellegrini, a paralisação foi suspensa, se confirma. Se confirma, Paulo Guerra, se confirma sobre a sua orientação de desde as primeiras horas da madrugada estarmos nas garagens, Paulo, e assim o fizemos. Nós já estivemos na garagem da Global, da União Cascavel, Paulo Guerra, também na Via Verde e também na Cidade Nova. Todas as empresas nós já passamos na frente, Paulo, conversamos também com os motoristas, com os cobradores, e nós podemos afirmar aqui no Jornal da Manhã que o transporte coletivo na cidade está rodando, está operando de maneira normal nesse momento. Pellegrini, as tratativas para que acontecesse essa suspensão, felizmente. Pois é, Paulo, houve aí as tratativas, houve mais uma assembleia e a diretoria do sindicato dos rodoviários decidiram não fazer a greve. Porém, Paulo, irão aí tentar, sobre todas as formas, conversar com o Ministério Público, com a Justiça do Trabalho, mais uma vez, para ver se há, eles consigam alcançar os objetivos, já que não estão conseguindo, Paulo. Já são 2 anos que as empresas não reajustam os profissionais rodoviários, tanto o motorista quanto o cobrador. Todo trabalhador, como você sabe, né, tem direito a um aumento todo ano, dissídio coletivo, aquela coisa toda. Já foi determinado pela Justiça, inclusive o percentual de aumento, mas as empresas não cumprem o acordo e os rodoviários estão sem aumento. E essa greve pode acontecer sim, Paulo, nos próximos 10 dias. Pois é, vamos aguardar então o que vai acontecer, o desdobramento de toda essa celeuma relacionada com os salários defasados dos rodoviários. Esta aqui é a realidade. Parece que as empresas do transporte coletivo forçam para que venham a reajustar as passagens de ônibus, não é, Pellegrini? É isso aí, Paulo, isso aí que vem acontecendo, né? Eles ficam nesse como dizia minha avó, nesse puxa-encolhe, Paulo Guerra, o trabalhador tem o direito de receber um aumento, eles não pagam, a fim de forçar um aumento da tarifa que já foi completamente descartado pelo prefeito Arthur Neto. O prefeito Arthur Neto já bateu o martelo e disse que não haverá reajuste de ônibus, né? E as empresas ficam forçando, o trabalhador não recebe, e quando tem greve, quem paga o pato é o usuário, que está pagando caro, Paulo Guerra, com certeza, por um transporte sucateado. Você que anda nas ruas aí, o que mais vê é ônibus no prego aí espalhado pela cidade. Alberto Pellegrini, os rodoviários do Especial, no entanto, farão uma grande manifestação. Já vai começar dentro de instantes na rotatória da Samsung. O trânsito ali, como é que vai ficar, Pellegrini? Paulo Guerra, como nós já noticiamos em outras ocasiões, quando há paralisação naquela área, vai ficar muito complicado. O presidente do Sindicato dos Transportes, Enoque William, conversava conosco agora há pouco e dizia que vai haver essa paralisação de protesto, sim, a partir das 6 horas da manhã, na rotatória da Samsung, no distrito de quem vai para o distrito industrial, ou seja, Avenida Grande Circular, no trecho entre a rotatória do São José até a rotatória da Samsung, com certeza vai ficar complicado daqui a pouquinho, quando os rodoviários aí do transporte especial deverão fazer esse protesto, Paulo. É possível que centenas de ônibus parem nesse protesto daqui a pouco. E a história é a mesma, né, Pellegrini? A história é a mesma, reajuste, Paulo. Os trabalhadores do transporte especial, através de seus sindicatos, querem 10% de aumento, sendo que o sindicato do transporte, o presidente do sindicato do patronal, né, acenou com apenas 1% de aumento. E os rodoviários do transporte especial não aceitaram a proposta do sindicato dos patrões. Pellegrini, ainda há pouco falamos aqui sobre os motoristas dos ônibus executivos que usam celular durante as viagens e colocando em risco a vida dos passageiros. Estamos aqui através do aplicativo Humano, também uma denúncia. Os motoristas dos amarelinhos ficam pendurados no celular. O passageiro fala e ele solte e pegue outro ônibus. Pellegrini, pode? Paulo, né? 5 horas e 56 minutos em Manaus. Dentro de instantes a gente volta a conversar com Alberto Pellegrini para saber como é que está o trânsito na cidade
E já voltou, Pellegrini? E dentro de instantes a gente volta a conversar com Alberto Pellegrini. Uma fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito autuou 64 motoristas somente nesta terça-feira por diversas irregularidades. Em um dos casos, o condutor de uma carreta foi identificado dirigindo embriagado. Imagine só o condutor de uma carreta dirigindo completamente bêbado, adernado a bombordo com o porão cheio d'água. As autuações ocorreram durante a operação Carga Pesada realizada na Estrada do Turismo. O Detran informou que a maioria das atuações foi decorrente de irregularidades nos veículos, como pneus carecas, para-brisas trincados e travas de segurança de carga corroídas pela ferrugem. Só isso. 5h57 em Manaus. Volto a falar com Alberto Pellegrini. Pellegrini, falávamos aqui sobre os motoristas de ônibus do Executivo que usam celular e recebemos também denúncias, vou repetir, dos moradores, de motoristas dos amarelinhos também, que ficam pendurados no celular e chegando aqui pelo aplicativo humano, onde as pessoas assistem o Jornal da Manhã, ouvem o jornal e assistem aqui a nossa bancada, os apresentadores do Jornal da Manhã, Pellegrini. Pois é, Paulo, e não é a primeira vez que nós recebemos esse tipo de denúncia, esse tipo de reclamação por parte dos usuários do transporte alternativo, os amarelinhos, principalmente da zona leste da cidade. Incansavelmente, Paulo, os presidentes das associações, das cooperativas, o Bilu da cooperativa dos amarelinhos, que tem a faixa azul, terminou um curso recentemente de reciclagem, quando profissionais do Detran foram conversar com os motoristas, mas parece que não tem jeito. E quando essas reclamações chegam às cooperativas, com certeza esses motoristas são punidos. Os usuários que veem essa situação, que vê algum motorista que estiver ao celular, é só chegar na sede da cooperativa, fazer a denúncia com o número do ônibus, com certeza. Pois é, Pellegrini, está repercutindo muito o que estamos falando aqui. Um outro ouvinte diz: esses motoristas não respeitam seus usuários, tanto idosos como crianças. E os marronzinhos também não podem fazer nada porque os ônibus têm 100% de insufilme. E o que é proibido por lei, esse tipo de insufilme, lembra aqui o nosso ouvinte. Além, Paulo, do insufilme, né, os executivos usam também umas cortinas, né? Aí, além do insufilme, tem a cortina. Daí é que não dá pra ver nada mesmo. Parece um quarto, né, Pellegrini? Parece um quarto daqueles baratos ainda, pai. Tá bom, Pellegrini, vamos só finalizar falando sobre as mortes acontecidas na cidade. Em acerto de contas, um homem foi crivado de balas lá no bairro da Compensa, Pellegrini. Foi na Compensa, Paulo Guerra, foi a boca da noite, começo da noite de ontem, o homem foi abordado e assassinado com 6 tiros. Ele não foi identificado ainda, Paulo, e permanece na sede do Instituto Médico Legal, sem identificação. Você falou em boca da noite, eu me remito a dizer que essa é a maior boca do mundo, é a boca da noite, não é, Pellegrini? É a boca da noite, Paulo, tipo 6 horas, quando começa a escurecer, quando tem que, na época de interior, né, Paulo, tem que armar o mosquiteiro para fugir do Carapanã, boca da noite. Se não armar o mosquiteiro, era peia com certeza. Não é a boca do Acre. Rapaz de 19 anos é morto por dupla em motocicleta lá no bairro de Santo Agostinho, Pellegrini. O que aconteceu? Pois é, Paulo, o crime tem características de acerto de contas, como você já abriu muito bem manchete. Homens que estavam numa motocicleta abordaram a vítima e dispararam vários tiros. O homem morreu com vários tiros espalhados pelo corpo. Ele tinha 19 anos de idade. Alberto Pellegrini, até daqui a pouco com tudo o que aconteceu na noite e madrugada, e vamos ficar atento aí a essa manifestação, essa manifestação de advertência, essa paralisação de advertência dos especiais, e trazendo também orientações aos motoristas que vão trafegar ali pelaquela área da rotatória da Samsung. Até daqui a pouco. Nós estamos nos deslocando para o local, Paulo. Daqui a pouco nós vamos pedir espaço para entrar ao vivo de lá e conversar com as pessoas, conversar com o presidente do sindicato, saber se essa paralisação vai ser realmente só de 1 hora, trazer os detalhes dessa paralisação e a movimentação do trânsito do local daqui a pouco. Mas interagindo com nossos ouvintes, Paulo, todo mundo te mandando um abraço, a tripulação do navio Dona Carlota, as meninas da cozinha, todo o pessoal, a tripulação como um todo, ao comando da Dona Fátima Mourão, ouvindo o Jornal da Manhã. Todos os dias ouvem o Jornal da Manhã.
Manhã e querem aquele abraço do Paulo Guerra. Eles não participam pelo humano, mas mandando aquele alô para todo mundo aí do Jornal da Manhã. Paulo Guerra. Os nossos agradecimentos aos nossos ouvintes aí e vocês aí no Dona Carlota. Um grupo de caminhoneiros fez um protesto na BR-174 ontem contra a alta de impostos de combustíveis. De acordo com Sérgio Alexandre, presidente do Sindicato dos Caminhoneiros do Amazonas, a categoria deve realizar novas mobilizações ao longo da semana. Outras manifestações, outras paralisações de protesto estão acontecendo também ao longo da Régis Bittencourt em São Paulo, causando enorme engarrafamento, também como em outras capitais do país, já nesta quarta-feira. Uma operação realizada na manhã de ontem resultou na demolição de 35 armações irregulares em um trecho da área de preservação permanente do Igarapé do Passarinho, no bairro Colônia Terra Nova. A ação de ordenamento público foi realizada por meio da Secretaria Executiva do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Os barracos eram ocupados por moradias e comércios improvisados num trecho do Igarapé que corta os bairros da Colônia Terra Nova, Galileia e Rio Piurini. No local funcionavam bares, ferros velhos, oficinas mecânicas, bancas de venda de peixe e churrasco e até uma igreja. A maioria pertence a moradores das áreas adjacentes. Projeto de extensão da UFAM leva atendimento de saúde gratuito para 5 cidades do interior. Larissa Balheiro tem os detalhes. Pelo menos 5.000 pessoas serão beneficiadas com a realização de um projeto de extensão da Universidade Federal do Amazonas. A ação visa oferecer cirurgias oftalmológicas e serviços básicos de saúde a partir do próximo domingo em 5 cidades do Amazonas. O vice-reitor da UFAM, professor Jacó Cohen, que é médico e faz parte da comissão que vai realizar as cirurgias, explica como surgiu a ideia do projeto de levar assistência gratuita à população do interior do Amazonas. Esse projeto, que a gente chama Projeto Amazônico de Atendimento Oftalmológico, ele saiu da Universidade Federal do Amazonas através da Pró-Reitoria de Extensão. Então, no momento que nós nos comunicamos, beneficiamos parte da população, é o nosso papel, enquanto universidade, de prestar algum serviço para a comunidade. A ação vai beneficiar moradores dos municípios de Benjamin Constant, Tabatinga, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Amaturá e Santo Antônio do Içá. Desenvolvido pela Fundação Piedade Cohen há mais de 20 anos, o projeto é atualmente liderado pela UFAM. Nos últimos 10 anos de atividade, já foram atendidas mais de 100.000 pessoas e mais de 10.000 cirurgias realizadas. O professor Jacó Cohen diz que a iniciativa surgiu da percepção da grande diferença estrutural na área de saúde entre a capital e o interior. Só para você ter uma ideia, no município de Manaus nós temos 250 oftalmologistas e pelo menos uma dezena de clínicas especializadas muito bem estruturadas, enquanto que no interior nós temos menos de 10 oftalmologistas, nenhuma clínica que tenha pelo menos a participação do Sistema Único de Saúde. Portanto, é um caos a assistência oftalmológica no interior. Durante toda a semana, uma equipe do projeto já está realizando a triagem nas cidades que vão receber até 2 de junho o atendimento. Nesta quarta-feira, a triagem já está em fase final no município de Atalaia do Norte. Na quinta e na sexta-feira, a triagem percorre Amaturá e Benjamin Constant. E na sexta e sábado, chega até São Paulo de Olivença. O vice-reitor da UFAM justifica a escolha das 5 cidades amazonenses nesta primeira etapa do projeto. É uma área considerada uma área remota, e com tantas instituições envolvidas, inclusive a Marinha do Brasil. Por isso que cada localidade mais longínqua de Manaus, piores são as pessoas em relação a serem inseridas nesse processo de tratamento. Por isso nós escolhemos essa área remota. A ação que vai levar o mutirão oftalmológico às cidades do interior do Amazonas faz parte do resultado da parceria entre a UFAM e a Universidade Federal de São Paulo, além também de ter a participação de entidades como a Marinha, o Instituto de Pesquisas Oftalmológicas da Universidade Federal de São Paulo, a ALCO do Brasil, a Lupas Leitor e a Fundação Piedade Cohen. Essas e outras notícias você também acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balheiro para o Jornal da Manhã. 6h10 em Manaus. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Com o objetivo de socializar o modelo de gestão desenvolvida nas escolas públicas, a Secretaria Municipal de Educação, a SEMED, por meio do Departamento de Educação Rural e Indígena, DERI,
realizou na manhã de ontem uma mesa redonda com gestores das escolas municipais da zona rural e urbana do município de Manacapuru, propiciando assim o tema gestão escolar no contexto da importância de uma gestão participativa e democrática. Professora Isete Oliveira, diretora do Departamento de Educação Rural e Indígena, não descarta as dificuldades de se fazer educação, mas acrescenta que com o apoio da administração municipal é possível alcançar o objetivo. Realmente, fazer educação é difícil. E quando essa educação é na zona rural, ainda é mais difícil ainda. Chega a ser um desafio. Mas com o apoio que o nosso prefeito Beto D'Angelo nos dá, através da Secretaria de Educação, nós estamos resolvendo alguns desses problemas. Hoje nós estamos com um evento aqui de uma mesa redonda sobre gestão escolar, justamente para discutirmos melhorias na educação, no aprendizado dos nossos alunos. E tudo que fazemos é em prol do crescimento intelectual, da aprendizagem deles. Professora Delone Silveira, diretora do Departamento de Ensino da Zona Urbana, agradeceu o incentivo dos gestores e falou dos resultados alcançados. Bem, primeiro a gente quer agradecer a gestão do prefeito Beto por toda a oportunidade e diferencial que vem fazendo no município de Manacapuru, principalmente na educação, incentivando todas as escolas, todos os professores e principalmente os gestores, que é esse evento aqui, a buscar soluções, trocando ideias, com o objetivo de refletir a importância da gestão democrática como motivadora a participação da escola pública em busca de melhores resultados educacionais. Crianças sendo alfabetizadas, como preconiza o MEC, o Pacto Nacional de Alfabetização, na idade certa, até 8 anos de idade. E nós já temos esses resultados a partir do trabalho dos grandes gestores que nós temos à frente, que é o professor Conde e o professor Amaral. Para o professor Raimundo Conde, secretário de Educação do município, nada é mais justo que compartilhar as experiências de trabalhos que buscam sempre a qualidade e eficácia da educação do município. E complementou que, enquanto secretário, fará tudo que for possível para manter essa comunicação recíproca entre gestores. Com a colaboração de Adriana Santos, assessora de comunicação da CEMED, de Manacapuru Zeg-Deg, para o Jornal da Manhã. 6h12 em Manaus. Através do aplicativo Mano, quem acompanha o Jornal da Manhã é o pessoal do Tecmó, lá na Cachoeira Grande, colônia dos japoneses. Os agradecimentos a todos que estão acompanhando o Jornal da Manhã através do aplicativo Mano, exclusivamente para celulares. Temos informações com a repórter Thaís Gama. Parte da cidade ficou sem o fornecimento de água durante o fim de semana. A falta d'água prejudicou moradores dos bairros São Jorge, Vila da Prata, Jardim dos Baréis, São Raimundo, Santo Antônio, Centro, Aparecida, São Geraldo, Presidente Vargas, Glória, Chapada e Compensa. De acordo com o diretor-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus, AGEMAN, Fábio Alho, a falha na comunicação está sujeita a consequências. Isso é um fato grave que vai ser notificado, pode ser passado imediatamente também a advertência e a multa à concessionária. A população também deve ser avisada sobre qualquer serviço que comprometa o abastecimento de água, segundo Fábio Alho. Ela tem que comunicar todos os bairros e as áreas afetadas por qualquer paralisação, manutenção de rede, vazamentos, por mais curto ou longos períodos tem que ser comunicado. A concessionária alegou que o desabastecimento ocorreu devido à manutenção na rede na rua Raul Azevedo, no bairro Santo Antônio. No entanto, a empresa não fez o comunicado de fato aos moradores e nem ao órgão fiscalizador. Eu sou o Thaís Gama para o Jornal da Manhã. E atenção, 147 localidades de Manaus estão sem água nesta quarta-feira devido a serviços de manutenção em uma subestação de energia elétrica na Ponta Negra. Os trabalhos começaram ainda há pouco e devem durar 3 horas. A plena normalização dos setores afetados deve acontecer em até 24 horas. Foi emocionante e tranquilizador. Dessa forma, Diane Martini, esposa do piloto Clóvis Martini, definiu o reencontro com o marido após a queda do avião de pequeno porte que ele pilotava na zona centro-sul de Manaus na manhã de ontem. Clóvis está internado em observação no Hospital de Aeronáutica de Manaus. A aeronave acidentada é um modelo Cessna
208B, matrícula PTFLW, de propriedade da Amazonaves Táxi Aéreo. O avião decolou do Eduardo Gomes às 9h47 com destino ao Aeroclube de Manaus. O aparelho havia chegado à noite procedente de São Gabriel da Cachoeira e desceu no Eduardo Gomes porque o Aeroclube não tem iluminação na pista de pouso e ontem era levado para a pista lá do Aeroclube e num voo de pouco mais de 3 minutos ele caiu. Com mais de 200 lojas participantes e 5 mil produtos em exposição, acontecerá na próxima quinta-feira, também conhecida como amanhã aqui em Manaus, o Dia da Liberdade de Impostos 2018. Quem for às compras encontrará produtos sem o alto valor da carga tributária paga pelos comerciantes ao governo. Em Manaus, os shoppings vão oferecer produtos sem o valor proporcional ao imposto, que podem chegar até 80% inferior ao valor ofertado. O principal objetivo da ação é informar os consumidores sobre a quantidade de carga tributária cobrada pelo governo, que a cada ano só aumenta. A Prefeitura de Altazes promoveu grande mobilização através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS, que reuniu mais de 2.000 pessoas em uma passeata de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, em alusão ao 18 de maio. Em Altazes, assistentes sociais e psicólogos realizaram uma vasta programação para crianças e adolescentes de todo o sistema de ensino educacional, reforçando a disseminação de informações, com o objetivo de alertá-los quanto à importância de denunciar tais atos de abuso através do Disque 100. O prefeito do município, Anderson Cavalcante, ressaltou a valorização de ações como esta para prevenção e sensibilização da população quanto à importância de denunciar violações de direitos de menores. O prefeito de Humaitá, Irivânio Seixas, foi recebido ontem à tarde pelo governador Amazônio Mendes para a assinatura de um convênio no valor de R$4 milhões destinados à recuperação da malha viária da sede do município. Segundo ele, a visita ao palácio foi muito frutífera porque proporcionou a chegada de novos investimentos na infraestrutura de Humaitá. O vereador Francisco Nunes Bastos, do PMN, presidente da Câmara Municipal de Anamã, assumiu a administração da Prefeitura Municipal na tarde de ontem, após o Tribunal Superior Eleitoral ter cassado a liminar que mantinha o prefeito Raimundo Pinheiro da Silva. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Cabo Maciel, líder do PMN, reuniu com líderes e lideranças políticas e comunitárias dos municípios de Borba, Novo Aripuanã e Banicoré, na Calha do Madeira, para tratar do aumento dos índices de violência nestes municípios. O parlamentar informou que vai sugerir o aumento do efetivo policial nestes municípios para garantir a segurança da população. Após a audiência pública realizada na manhã de ontem no auditório da Defensoria Pública Especializada em Atendimentos de Interesses Coletivos, o defensor Carlos Almeida Filho decidiu negociar a recomposição das dívidas dos inadimplentes com as concessionárias Manaus Ambiental e Amazonas Energia. Além da recomposição do valor das dívidas, algumas ultrapassam o valor de R$8 mil. A Defensoria estabeleceu prazo para que a agência reguladora do município de Manaus, a AGEMAN, Manaus Ambiental e Procon Amazonas, se pronunciem sobre a possibilidade de aumentar as taxas de consumo social para 6 metros cúbicos por pessoa ou 30 metros cúbicos por família. A Coordenadoria de Infraestrutura e Acessibilidade do Ministério Público de Contas do Amazonas ingressou com uma representação junto ao Tribunal de Contas do Estado para apurar as licitações e contratos da Secretaria Estadual de Infraestrutura e da Comissão Geral de Licitação relativos à primeira fase da implantação da cidade universitária em Iranduba. O pedido de apuração abrange, entre outros, 7 contratos que totalizam aproximadamente R$207,2 milhões. Segundo os procuradores de contas, a apuração é sem prejuízo aos procedimentos preliminares já instaurados referentes à paralisação indefinida das obras. O Amazonas tem 6.059 pessoas privadas de liberdade, somando presos provisórios e condenados. O quantitativo do sistema prisional é um dos indicadores do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. O Tribunal de Justiça do Amazonas finalizou o cadastro de todos os presos nesta semana. O levantamento contém dados pessoais e processuais sobre os detentos ou pessoas procuradas com informações em tempo real sobre ordens de prisão ou de soltura. Conforme o Geopresídio, sistema mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, 72 estabelecimentos penais em todo o estado. 14 comunidades do Amazonas podem se tornar municípios. Detalhes desta reportagem com Felipe Augusto.
Um total de 14 comunidades do Amazonas atendem os requisitos para serem transformadas em municípios e outras 54 possuem condições de iniciar o processo. A informação foi dada pelo deputado estadual Josué Neto na manhã desta terça-feira na Assembleia Legislativa e é motivada pela expectativa de votação do projeto de lei complementar 137/2015 que está na pauta da Câmara dos Deputados. A proposta devolve aos parlamentos estaduais, como a ALEAN, a responsabilidade de criar, incorporar, fundir e desmembrar municípios. 60 distritos no estado do Amazonas que caminham nesse sentido, mas que 14 já atendem os principais requisitos, como, por exemplo, o abaixo-assinado de cerca de 20% da sua população ou 3% dos eleitores dos quais esses distritos pertencem. Então nós temos, ou hoje ou amanhã, ingressando na pauta da Câmara dos Deputados, e eu espero que assim os façam os deputados federais, que possam devolver às Assembleias Legislativas esta responsabilidade da criação de novos municípios. Na última semana, o parlamentar entregou ao presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, um manifesto do movimento emancipalista em apoio ao projeto de lei 137/2015. Quando o deputado presidente da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia, esteve na cidade de Manaus, fiz questão de entregar em mãos, e nós documentamos isso, para pedir o apoio nesse sentido, que a Câmara Federal aprove esta matéria. O deputado disse ainda que assinou o projeto e o requerimento que cria uma comissão especial para acompanhar a criação de novos municípios no Amazonas, mas lembrou que já existe a Comissão Permanente de Assuntos Municipais com essa atribuição. Felipe Augusto para o Jornal da Manhã. 6h21 em Manaus. Os ex-secretários de Saúde Wilson Alecrim e Pedro Elias de Souza foram denunciados criminalmente pelo Ministério Público Federal do Amazonas por envolvimento em desvios de verbas na saúde estadual. Segundo investigações, os ex-secretários receberam propina paga com dinheiro público para colaborar com o esquema de corrupção coordenado pelo médico Mohamed Mustafa e pela empresária Priscila Marcolino, também alvos das denúncias criminais. O esquema foi deflagrado na Operação Maus Caminhos. Nas ações penais encaminhadas à Justiça, o Ministério Público Federal pede a condenação dos denunciados pelos crimes de corrupção ativa e passiva e também ao pagamento de multa e de mais de 5 milhões de reais como reparação pelos danos causados ao patrimônio público. Caso seja condenado, a pena de Pedro Elias de Souza pode chegar a 136 anos de cadeia. Para Wilson Alecrim, que foi beneficiado com dinheiro em espécie, pena máxima estimada em 26 anos. As ações penais tramitam na 4ª Vara da Justiça Federal do Amazonas e aguardam decisão judicial. Com o objetivo de reduzir as complicações, internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza e do sarampo, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, mobiliza a população a participar na sexta-feira, a partir das 8 horas, da 20ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, o Dia D, que acontecerá na Mini Vila Olímpica do Coroado. Os interessados precisam pertencer aos grupos prioritários que terão os atendimentos divididos em 2 horários, de 8 às 10 e das 14 às 16 horas. Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Gestantes em qualquer idade gestacional. Puérperas, indivíduos com 60 anos ou mais de idade. Trabalhadores de saúde do serviço público e privado, indígenas apenas Distrito de Saúde Rural, o Polo Base. O reforço nas ações de prevenção, como maior oferta de vacinação em instituições de ensino, é uma das medidas a serem adotadas pela Sala de Situação de Vigilância em Saúde, que nesta terça-feira divulgou o 11º informe epidemiológico de monitoramento do sarampo. O novo boletim dá conta de que Manaus registra 576 casos suspeitos da doença, 119 notificações a mais em relação ao apontado no 10º informe epidemiológico do dia 15 de maio. Das atuais 576 notificações, 30 casos estão confirmados, 53 foram descartados e 493 continuam em investigação, aguardando o resultado laboratorial. O informe apontou ainda que 55,73% dos casos suspeitos estão na faixa etária de até 5 anos de idade, 21,53% na faixa etária de 6 a 19 anos, 12,15% entre pessoas de 20 a 29 anos
e 9,55% na faixa etária de 30 a 49 anos e 1,04% em pessoas com idade a partir de 50 anos. Polícia. Estoques artesanais e celulares foram apreendidos durante revista no Centro de Detenção Provisória de Manaus, CDPM, na manhã de ontem. A operação de fiscalização ocorreu nos 6 pavilhões da unidade. Entre os materiais encontrados durante a operação de revista estão 9 celulares e 25 estoques artesanais. O CDPM possui atualmente 1.273 internos. E a fiscalização, onde é que está? Policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações prenderam ontem uma mulher comercializando entorpecentes no loteamento Campo Dourado, no bairro Cidade Nova. Durante a abordagem policial foi encontrado material ilícito nas partes íntimas dela. Márcia Neves Ambrósio foi presa após denúncia que dizia que ela comercializava drogas 24 horas por dia. Ao ser abordada, a mulher informou aos policiais que possuía uma arma. Foram apreendidos uma arma de fogo com numeração suprimida, calibre 22, 150 gramas de oxi, 6 trouxinhas supostamente de cocaína, 2 trouxinhas supostamente de maconha, uma balança de precisão, um aparelho celular, um relógio e 12 em espécie. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros começou a ouvir ontem familiares e conhecidos da estudante de enfermagem Bruna Freitas Rodrigues, de apenas 23 anos. A jovem foi encontrada morta com marcas de tiros na colônia japonesa na manhã de ontem. Por meio de nota, o delegado titular da especializada, Jeff David McDonald, informou que as investigações em torno do caso estão em andamento. Ele disse que detalhes não podem ser repassados para não atrapalhar as diligências em torno do caso. Agora 6 horas e 29 minutos em Manaus. Rodoviários do transporte especial fazem paralisação de advertência na rótula da Samsung, onde está a nossa reportagem, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra. Estamos aqui nesse momento, rotatória da Samsung. Nós temos congestionamento em todas as entradas e saídas da rotatória da Samsung, Paulo Guerra. Para você ter uma ideia, nós nesse momento bem em frente à indústria Samsung, o congestionamento é dos maiores pela Avenida Eixo Norte-Sul, que dá acesso à rotatória no sentido de quem vai para o Distrito Industrial. Em relação a essa situação, Paulo, daqui a pouco vamos localizar e tentar conversar com ele ao vivo, com o presidente do Sindicato dos Rodoviários do Transporte Especial, o William Nock, que daqui a pouquinho vai nos trazer um panorama, o porquê e quanto tempo vai durar essa manifestação, Paulo. Roberto Pellegrini, então vamos seguir com o nosso noticiário e a movimentação nos pronto-socorros da cidade e os registros do IML. Muito bem, Paulo Guerra. No pronto-socorro João Lúcio, uma movimentação considerada tranquila durante a noite e madrugada. Entretanto, um homem deu entrada à vítima de uma facada no abdômen. Ele levou essa facada em uma briga de bar no bairro Tancredo Neves, era ontem à noite. Ele deu entrada por volta de 22 horas e 30 minutos. Pronto-socorro Platão Araújo, localizado no coração da zona leste da cidade. Um homem deu entrada à vítima de pauladas, levou uma pernamancada na cabeça. E o motivo da agressão, Paulo Guerra e ouvintes, as informações dão conta de que esse homem tem uma amante, e a amante descobriu que ele já estava com outra amante e pagou R$50 para dar-lhe uma paulada na cabeça de seu amado. Ela aceitava a esposa sim, mas outra amante não, e mandou dar uma paulada na cabeça do seu próprio amado. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, eu sempre digo, para quem tem amante, todo cuidado é pouco, é um perigo. É por isso que eu não tenho. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pernamancada. As pernamancas da Zona Leste não são tão somente para esteio de casa, serve também para agressão. E ontem, 19 horas e 20 minutos, uma mulher levou uma pernamancada nas costas, desferida por outra mulher. E o motivo da agressão, o amor de um borracheiro da área da Avenida Grande Circular, foi o pivô da confusão. As duas estavam brigando pelo amor do borracheiro na Avenida Grande Circular. Isso é uma prova de que o amor existe. Agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Vem comigo, vem! Vamos pra pedra!
Não vai, é? Você vai sim, vai ouvir as notícias agora do Instituto Médico Legal. Bairro da Compensa era a boca da noite de ontem. Era a boca da noite. Por volta de 18 horas, quando um homem foi crivado de balas. Foi no bairro da Compensa. As primeiras informações dão conta de que o crime pode ter a ver com o acerto de contas. O homem que recebeu as balas acabou morrendo. E morrendo na hora. Outra morte na zona oeste da cidade. Outra morte na zona oeste, dessa vez foi no bairro de Santo Agostinho. Era a noite de ontem, quando um homem foi perseguido por dois homens, uma dupla que estava em uma motocicleta. Rapidamente ele foi alcançado e quando chegaram perto, os homens que estavam na moto, quando chegaram perto da vítima, o que estava na garupa disparou dois balaços na cabeça da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no bairro de Santo Agostinho. Era a noite de ontem. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 53 exames de corpo de delito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, moradores do conjunto Osias Monteiro já estão se mobilizando para pegar o sedutor, um sedutor que vem desencaminhando mulheres casadas e virtuosas daquele residencial do Osias Monteiro. Não se sabe ainda quem é esse sedutor misterioso, sabe-se apenas que ele usa aquele boné bico de pato, né? Aquele boné de cangaceiro moderno, anda sempre lá pelo bairro com um andar boçal e vive a desencaminhar senhoras virtuosas. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. O jogo ontem pela Libertadores da América, o Cruzeiro venceu o Racing e se classificou 2-1. Pela Copa Sul-Americana, Universidade 0, Vasco 2. O Vasco também se classificou. Copa do Nordeste, Santa Cruz 1, ABC 4. Série B do Campeonato Brasileiro, Fortaleza 2, Criciúma 0. Fortaleza dispara na liderança da Série B. CSA 1, Figueirense 4. Os jogos de hoje. 19 horas, Copa do Nordeste, Ceará e CRB. Às 19h15, Taça Libertadores da América, Grêmio e Defensor. Mais tarde, às 21h45, vão jogar River Plate e Flamengo. No mesmo horário, pela Copa do Brasil, Palmeiras e América Mineiro. Também na mesma hora, pela Copa Sul-Americana, Bahia e Blooming. A diretoria do Corinthians anunciou na noite de ontem o acerto do técnico Fábio Carille com o Al-Wehda da Arábia Saudita. Em nota divulgada à imprensa, a diretoria revelou que foi avisada às 20h10 de que o treinador aceitou a oferta do clube do Oriente Médio. O auxiliar Osmar Lance assumiu a equipe já a partir desta quinta contra o Milionários em Itaquera pela Libertadores. O Timão vai receber R$600 mil pela quebra do contrato com Carille. Últimas notícias. A taxa de inscrição do Enem 2018 de 82 deve ser paga até esta quarta-feira. Quem perder o prazo não poderá fazer a prova. É bom lembrar, R$82. O Brasil sente os efeitos dos bloqueios das rodovias do país. Após 2 dias de protesto, a manifestação de caminhoneiros contra a alta do diesel já afeta outros setores da economia. O desabastecimento ameaça produtores rurais e empresas de ônibus e até de aviação. E as paralisações e as manifestações prosseguem hoje em várias rodovias do país. A medida provisória 814/2017, que altera leis do setor elétrico para permitir a privatização da Eletrobras, foi retirada da pauta nesta terça-feira pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Apesar de ter sido aprovada em comissão mista há 2 semanas, a medida perde a validade no próximo dia 31 e, devido ao prazo apertado, seria difícil de os parlamentares aprovarem na Câmara e no Senado dentro do prazo. O texto prevê uma série de alterações no setor elétrico, dentre eles a que abre caminho para a desestatização da Eletrobras. A matéria em si é assunto de divergências entre os deputados. Além disso, com a obstrução de parlamentares da
oposição nas últimas semanas, o avanço de outras pautas no plenário da Câmara estava lento. O governo eliminará tributo que incide sobre diesel e acabará em 2020 com desonerações, diz ministro. Eduardo Guardia da Fazenda fez anúncio no Planalto. Medida adotada pelo governo em meio a protestos em todo o país contra o aumento do preço dos combustíveis. A Petrobras anunciou a redução do preço nas refinarias. 6h46 em Manaus. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, realizou nesta terça-feira uma operação contra a distribuição de produtos de telecomunicação sem autorização para serem comercializados no Brasil. A operação aconteceu em 14 cidades de 7 estados brasileiros: Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A polícia negocia com a defesa do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, para que ele se apresente às autoridades. Ontem a Justiça negou recurso em segunda instância e expediu mandado de prisão contra o político no processo do mensalão Tucano. Ele pode ser preso a qualquer momento. E quem jogou no dia de sorte, concurso 002 da loteria, é bom lembrar que o mês de sorte foi em dezembro. E um apostador de Porto Alegre fez 7 números. Ele vai receber R$ 752.176,93. Para quem fez 6 números, foram 118 apostadores. Cada um vai levar R$ 2.731,88. As dezenas do dia da sorte foram estas: 08, 11, 12, 14, 20, 21 e 28. 08, 11, 12, 14, 20, 21 e 28. 6h47. Após 2 votos pela condenação, segunda turma do STF suspende o julgamento do deputado Nelson Meurer. A ação penal contra o parlamentar é a primeira da Lava Jato a ser julgada no Supremo Tribunal Federal. Ministros Edson Fachin e Celso de Mello votaram pela condenação. Faltam outros 3 votos. O escritor Philip Roth, um dos ícones da literatura nos Estados Unidos na segunda metade do século XX, morreu ontem aos 85 anos. O premiado romancista de mais de 30 livros morreu em um hospital em Nova York de insuficiência cardíaca. O arcebispo de Santiago, Ricardo Esati, pediu aos chilenos misericórdia e perdão diante do que chamou de enfermidade pelos abusos sexuais na Igreja Católica local. Durante sua declaração no encerramento do 10º Sínodo na Catedral Metropolitana, ele também afirmou que receberia a crítica e a indignação e a raiva pelos fatos. O cardeal se referiu à situação da Igreja Católica chilena, que na semana passada apresentou ao Papa Francisco a renúncia dos seus bispos pelos casos de pedofilia. Após sofrer sanções dos Estados Unidos, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou ontem como persona não grata os 2 diplomatas norte-americanos sediados em Caracas. Com a declaração, Maduro determinou a expulsão do encarregado de negócios Todd Robson e do ministro conselheiro Brian Naranjos do território venezuelano. Os 2 diplomatas terão 48 horas para deixar a Venezuela. A ação dos Estados Unidos foi definida após a reeleição de Maduro no último domingo. O exército israelense executou novos ataques nesta quarta-feira contra posições do movimento islamita Hamas na faixa de Gaza, em represália contra uma incursão na véspera por um grupo de palestinos que incendiaram um posto israelense. Um aparelho da Força Aérea Israelense atacou as infraestruturas subterrâneas da organização terrorista Hamas no norte da faixa de Gaza. E outros 2 alvos militares do mesmo grupo, afirmam um comunicado divulgado pelo exército israelense. O ataque foi uma resposta a uma incursão na terça-feira pela manhã de vários terroristas palestinos em Israel, onde incendiaram um posto militar. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta terça-feira que os partidos devem repassar 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para candidaturas de mulheres. A criação desse fundo, abastecido com dinheiro público, foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Michel Temer. Paralisação de advertência é realizada pelo transporte especial neste início de manhã em Manaus, e Alberto Peregrini está na rótula da Samsung e traz detalhes. Muito bem, Paulo, estamos aqui sim, rotatória da Samsung nesse momento, e vamos ouvir o presidente do sindicato dos rodoviários, dos profissionais do transporte especial, William Knock. Fala um pouco da paralisação de advertência, como é que foi, como é que está, o que está acontecendo por aqui, o porquê da paralisação e até quando vai. Difusora, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia a todos os ouvintes. Nós fizemos um protesto aqui, pacífico, ordeiro, deixamos alguma
duas faixas livres aqui para o pessoal transitar, mas infelizmente o trânsito já é um caos por natureza. O que a categoria está querendo? Um reajuste melhor. O patronal apresentou uma proposta de 1% de reajuste em cima do salário, cesta básica e ticket alimentação. Então nós não aceitamos, a categoria rejeitou, e então fizemos esse protesto só aqui hoje para tentar forçar o patronal a apresentar uma nova proposta mais convincente para os trabalhadores, para levar para uma assembleia e discutir o assunto. Porque do jeito que está caminhando para uma greve geral. Aí a greve geral não é um protesto, é paralisação por tempo determinado. Se até final do mês o patronal não apresentar uma proposta convincente, nós vamos sim caminhar para a greve geral. Nós estávamos hoje apoiando a manifestação dos rodoviários, mas a justiça interviu, cancelou a greve, os rodoviários também. E aí hoje eles estão aqui nos apoiando também, mas tudo está caminhando aí no transporte especial ter uma greve geral, se o patronal não apresentar uma proposta melhor, que 1% não dá. E essa manifestação de hoje está encerrada, William? Já encerramos, negociamos aqui com o comandante para que não houvesse baderna, fosse um protesto pacífico, e graças a Deus deu tudo certo. O entrega está aqui, a imprensa, então deu tudo certo, nós mandamos nossa mensagem aí. Agora eu espero que não vá para uma greve geral, que o patronal apresente uma proposta aí para os trabalhadores até o final do mês, e o sindicato está aqui para negociar e reivindicar o melhor para a categoria. William Enoque, presidente do Sindicato dos Rodoviários do Transporte Especial, bom dia. Bom dia a todos. Aí, Paulo Guerra, ouvimos, portanto, o presidente do sindicato, a manifestação acabando por aqui, polícia militar na área, o Manaus Trans também, o trânsito não está sendo atrapalhado, está tranquilo, fluindo dentro da normalidade do momento na rotatória da Sansone. Paulo Guerra. 6h52 em Manaus. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, disse ontem que todo governo só é legítimo se for honesto. Ela fez discurso sobre ética e política em um seminário sobre combate à corrupção no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. A falta de ética gera uma desagregação do tecido social e da estrutura estatal. É inaceitável, inadmissível. Todo governo só é legítimo se for honesto. Sem confiança não há democracia. Democracia se dá pela segurança que o cidadão tem nas instituições, disse ela. Novos documentos da inteligência americana revelam que os Estados Unidos consideravam como terrorismo as ações organizadas por militares contrários à abertura política durante o governo João Figueiredo. E que Figueiredo, último presidente da ditadura, mostrou preocupação com a formação de um governo de Tancredo Neves como seu sucessor. O conteúdo da conversa era secreto. Fevereiro de 1976, Palácio do Planalto, Brasília. No encontro do governo Geisel, o ministro-chefe da Casa Civil, general Gilberto Couto e Silva, relatou ao então secretário de Estado americano, Henry Kissinger, que o processo em direção à democracia não poderia ser feito tão rapidamente. O Dr. Kissinger respondeu: vocês não sofrerão pressão dos Estados Unidos. E Gilberto afirmou: mas nós estamos sob pressão por causa da imagem de nosso país no exterior. 8 anos depois, um outro documento enviado a Washington por agente da inteligência americana baseados no Brasil relata um encontro entre Henry Kissinger, que naquele momento já havia deixado o cargo de secretário de Estado, com o então presidente do Brasil, João Figueiredo. A reunião em 1984 durou 1h40 minutos. Na conversa, Figueiredo contou que naquele momento as Forças Armadas estavam divididas em dois grupos, um que apoiava fortemente a volta do governo civil e outro que estava disposto a impedir o que via como um avanço da esquerda. 6h54 em Manaus. 6h54. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Protesto de caminhoneiros já afeta transportes e setor de alimentos. A Folha de São Paulo. O governo reduzirá imposto sobre diesel após o Congresso aprovar a reoneração, diz ministro. O Estado de São Paulo. Temer desiste do projeto de reeleição e anuncia a candidatura de Meirelles. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Maluf é condenado a 2 anos e 9 meses de prisão domiciliar pelo STF. Valor econômico. ONU rejeita pedido de Lula contra a prisão e não concederá medidas cautelares. Estado de Minas. Justiça de Minas Gerais nega recurso e manda prender Eduardo Azeredo. Recife, Jornal do Comércio. Homem é preso após exercer várias profissões com falsos documentos de médico, psicanalista, agente do FBI e tenente-coronel.
Diário do Nordeste em Fortaleza. Diretor da Polícia Federal diz que edital com 500 vagas deve ser lançado em junho. Porto Alegre, 0 hora. Ministério da Cultura pede devolução de 2,2 milhões de reais da verba concedida para premiado filme brasileiro. Brasil Econômico. Poupadores que tiveram perdas com planos econômicos já podem fazer cadastro. Edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Paralisação dos caminhoneiros afeta a indústria e comércio. A crítica. Sozinho no avião, experiência salvou o piloto. Em tempo. O perigo vem do céu. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Felipe Augusto, José Alberto Zegdeg, Thaís Gama, Larissa Balheiro e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45.